Nosso evangelho de hoje é Mateus 13, de 1 a 9. Hoje dia de São Charbel Maclouf. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Mateus escreve às comunidades da Síria e do norte da Palestina, onde se encontravam dois grandes problemas: as lideranças judaicas contrárias a Jesus e o desânimo dos cristãos diante dos graves desafios da missão no mundo indiferente à palavra de Deus. Mateus procura esclarecê-las e estimulá-las no ministério, reaproximá-las da vocação cristã e do primeiro amor e da responsabilidade de cada um diante do mistério da cruz, para se alcançar a salvação dos perseguidores. E ainda evidencia a presença do reino de Deus em atividade constante, atuando como uma simples semente, mas que tende à glória. Tal semente lançada no coração do homem, a fim de que ele faça a sua parte, como terreno fecundado, respondendo à ação do Senhor em sua vida para seu bem e o bem de toda a humanidade. No texto de hoje, o acento cai sobre a semente que é a palavra de Deus. Ela deve ser semeada no mundo inteiro, mesmo que os terrenos sejam de má qualidade. Um exemplo disso é a terra de Israel, um território impróprio para o plantio ou mesmo a semeadura. Lá é comum lançar a semente estando ainda a terra despreparada, ou seja, completamente tomada de matos. Mas, mesmo assim, o semeador lança a semente, sabendo de todos os riscos, podendo ou não colher algum fruto mais tarde. Assim deve proceder a comunidade cristã. Sua preocupação não deve se concentrar na colheita, na transformação imediata da humanidade, numa resposta rápida ao anúncio feito. Em muitos casos, isso é possível, mas em muitos outros, tudo parece não dar certo. Aí bate o desânimo. O semeador deve ter apenas uma preocupação: semear sem medo e permanecer confiante no poder de Deus. Aquele que semeia deve, antes de tudo, não escolher o lugar onde a semente será lançada, nem querer forçar o crescimento da semente nos corações. O semeador deve ser uma pessoa de profunda vida de oração, de conhecimento da palavra de Deus e de conhecimento da realidade humana. Alguém simples, humilde, paciente, desapegado, disponível, obediente e decidido. Deve ser alguém que creia de verdade, que entenda a sua vida como um dom e viva a vida como um dom de Deus. Tenha como alicerce de sua existência a verdade. Dessa forma, terá como preocupação uma mais cuidadosa missão evangelizadora, procurando ser mais autêntico e mais eficaz
na semeadura da palavra, desapegado dos frutos e apegado ao exercício digno de sua missão, deixando a Deus a responsabilidade da força motora do desabrochar e do desenvolvimento da planta, bem como a colheita dos frutos. O semeador deve ser fiel e verdadeiro, amar e viver a alegria da resposta a Deus, semeando no coração de todos os homens, sem exceção, pois seu interesse é a salvação de todos, deixando-os livres para darem frutos ou não, muitos ou poucos frutos, mas que cada um seja livre na resposta ao chamado salvífico de Deus. O conhecimento de Jesus e dos seus ensinamentos se dá na abertura a Ele, às suas palavras e à sua vida. Não é suficiente conhecer o mundo inteiro e a ciência dos homens. Não basta conhecer os mandamentos e ser mestre em Israel ou no mundo grego ou ainda em qualquer universidade do mundo. Na rejeição a Jesus, tanto as lideranças judaicas quanto os pagãos se afastam mais e mais de Deus e se abismam em uma cegueira tremenda. Os mestres do mundo se enroscam nas próprias ideias, enferrujam nos seus limites intelectuais e morrem rasgados nas suas próprias teses, infelizes pelo fato de terem encontrado a verdade. Por outro lado, na medida em que se prontificam verdadeiramente a ouvir o que Jesus tem a dizer, certamente passam não somente a enxergar mais, mas também adquire a possibilidade da identificação com a mesma verdade. O contrário também acontece, pois na medida em que se tornam insensíveis aos ensinamentos de Jesus, aumenta absurdamente sua ignorância nos mistérios de Deus e aproximam-se da própria desumanização. Jesus chama seus discípulos de bem-aventurados pelo fato mesmo de verem e ouvirem aquele que foi indicado pelos justos profetas, preparado no Antigo Testamento e que existe nas promessas direcionadas ao Messias Jesus Cristo. Um exemplo claro é Simeão, que no momento da apresentação de Jesus menino exclama: "Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes em face de todos os povos, e glória do teu povo Israel." Os discípulos são os pequeninos do Senhor, as ovelhas enviadas para o meio dos lobos, aqueles que colocaram suas vidas e seus sonhos nas mãos de Deus e se deixaram guiar exclusivamente por Ele, apesar do medo, das dificuldades pessoais e externas. Os judeus fixam-se na atitude de recusa a Cristo e à sua Igreja. Tornam-se indiferentes a Jesus e às suas realizações. Não se permite adentrar no ministério dos ensinamentos do Nazareno. A incredulidade lhes fechou a alma para Deus. As multidões, por sua vez, interessadas na saciedade de suas necessidades, não penetravam no conteúdo substancioso da pregação de Jesus. Negativamente se comportavam diante da mensagem salvífica. Havia da parte delas uma busca por Jesus e uma rejeição a Ele ao mesmo tempo, uma busca pelo que lhes interessava e uma rejeição ao que Ele realmente queria para elas. Para ser sincero, havia tanto da parte de judeus quanto de pagãos uma forte indiferença à mensagem ensinada por Jesus. A ela, eles fecharam seus olhos e ouvidos, não importando senão os milagres que serviam de sinais para alguns. Jesus, vivenciando um insucesso missionário, revela mais claramente os segredos do reino aos seus discípulos, porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois bem, o semeador age despreocupadamente, enquanto semeia parte das sementes, cai em diversos tipos de terrenos. O ato de semear é livre, despreocupado, decisivo e confiante. O ato de semear pode ser atribuído a Deus, a Cristo e a cada discípulo. O semeador age de tal modo que
cada terreno, ou mais precisamente cada ser humano, na liberdade que possui, assumir aquela semente e lutar por ela a qualquer custo, ou simplesmente rejeitá-la, ou ainda até querer lutar por ela, mas não com tanto esmero, deixando-se morrer. O importante é que quem semeia faça-o com total convicção e destemor, desprendimento e obediência à vontade de Deus. Em cada terreno se revela uma pessoa que trava contato com a palavra de Deus, mais precisamente com o Filho de Deus. O fato é que muitos passam por Jesus, outros até dialogam com ele. Ainda outros o defendem com paixão, mas somente quem com ele se encontra profundamente e a ele responde com a própria vida, pode, enfim, produzir os frutos desejados por Deus. Sem esse confronto, que é um encontro ao mesmo tempo com a palavra de Deus, é impossível algum entendimento de suas parábolas. Não pode participar da vida nova trazida por Jesus quem continua na cegueira do mundo, na indiferença religiosa, no mesmismo da carne, na ditadura do instinto e no desejo ambicioso de tudo possuir. Quem se alegra com esse mundo não pode ser terreno adequado ao desenvolvimento da semente e, consequentemente, à produção dos frutos. Jesus Cristo, ao formar o resto de Israel, seus discípulos, ensina-lhes na intimidade. Eles são preparados com profundidade para assumirem uma grande missão de transparência da palavra eterna em sua condição humana, mas potencializada pelo Espírito Santo. Cada um, segundo suas limitações e sua personalidade, recebeu de Cristo o necessário para produzir os frutos queridos por Deus para a humanidade. Eles foram formados para formar, educar, conduzir, sendo também palavra na palavra, no sentido de que em cada um existe não somente a presença da palavra, mas também o seu testemunho autêntico, sua visibilidade histórica. Mateus, Marcos e Lucas escrevem para suas respectivas comunidades, que precisam descobrir imediatamente sua condição de serva, ouvinte e praticante da palavra de Deus. Aquilo que foi ensinado aos discípulos também está sendo ensinado na igreja de modo geral, agora. Cada fiel, cada membro do povo de Deus está sendo convidado a ter um verdadeiro encontro com a palavra de salvação, tornar-se para ela seu terreno de desenvolvimento. Somente nesse encontro poder-se-á compreender o sentido dos ensinamentos de Jesus, que não exclui ninguém, mas respeita a decisão de quem dele não quer se aproximar e por isso mesmo fica sem nada entender e, portanto, produzir para o reino de Deus. E qual será a sua atitude? Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.